Neste vídeo vamos abordar uma das questões mais frequentes levantadas por ateus e céticos. Se Deus existe, por que ele não se revela claramente a todos? Por que permanece em silêncio diante do sofrimento? Por que não cura todas as doenças imediatamente? Essas perguntas tocam profundamente a fé e a razão e merecem uma reflexão cuidadosa. O silêncio de Deus, a ausência ou mistério. Muitos interpretam o silêncio de Deus como ausência, porém a tradição cristã oferece outra perspectiva. Na cruz, Jesus clamou: meu Deus, por que me abandonastes? Mateus capítulo 27, versículo 46, expressando o ápice do sofrimento humano. Esse grito não indica abandono, mas identifica Deus como a dor humana. A teologia do sofrimento redentor ensina que o sofrimento, quando unido ao de Cristo, adquire um sentido profundo, podendo ser oferecido por si mesmo ou por outros. Assim, o silêncio de Deus não é indiferença, mas um convite à fé madura, que busca compreender o mistério divino mesmo nas adversidades. Assista agora esse breve vídeo em que um ateu, no caso, adverte e questiona esse silêncio de Deus. Deus está onde? É só responder isso. Deus está onde? Fazendo o que agora? Assistindo nossa miséria? Está aqui, Yuri. Fazendo o quê? Que não fala? Está em todo lugar, mano. Legal, manifesta ele. Está em todo lugar. Manifesta ele. Mas se ele está em todo lugar, então ele está agora assistindo uma criança sendo abusada. E se ele está agora assistindo uma criança sendo abusada, ele não interfere por qual motivo? Aí agora eu vi uma questão. Esse é aquele famoso assunto da evidência extraordinária. A gente já fez aqui outros vídeos, ou melhor, vários vídeos sobre esse assunto. Então vamos começar falando porque Deus não cura todos. A Bíblia relata que Jesus curou muitas pessoas, porém não todos. Até mesmo naquela época em que ele esteve aqui. No tanque de Betseda, por exemplo, havia uma multidão de enfermos, porém Jesus curou apenas um homem. Isso indica que as curas de Jesus tinham um propósito específico, revelar o reino de Deus e a salvação que ele oferece. A cura física, embora desejável, não é o objetivo final da fé cristã. Deus pode usar a medicina, o tempo e até o sofrimento para realizar seus propósitos. Nem sempre a vontade divina é curar imediatamente, porém sempre é agir para o bem maior. É ele, aquele que está aqui há mais tempo, mas não devia. Shalom? Shalom. Eu tenho uma pergunta para você. Para mim? Você quer ser curado? Olha, eu estou tendo um dia muito ruim. Você está tendo um dia ruim há muito tempo. Eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, os outros chegam antes de mim. Olhe para mim. Olhe para mim. Não foi isso que eu perguntei. Eu não estou perguntando quem está ajudando você ou não está ajudando. Estou perguntando sobre você. Eu tentei. Ou seja, você já pode se ter perguntado por que Deus não cura mais as pessoas como fazia nos tempos de Jesus. Essa dúvida é comum, especialmente entre aqueles que não creem na existência de Deus. Então a gente vai explorar aqui o que a Bíblia nos ensina sobre o propósito das curas e como podemos entender a ação divina nos dias de hoje. Primeiro, o propósito das curas divinas na Bíblia. No Novo Testamento, as curas realizadas por Jesus tinham um propósito claro: confirmar sua autoridade como Filho de Deus e revelar o reino de Deus. Em João capítulo 7, versículo 31, lemos que as curas de Jesus eram sinais de sua messianidade. Além disso, em Mateus 11, 20, Jesus afirma que os milagres realizados em cidades específicas eram uma demonstração do reino de Deus presente entre eles. A transição do Antigo para o Novo Testamento. Com a vinda de Jesus, o Antigo Testamento e suas promessas específicas para Israel foram cumpridos nele. A cura física, embora ainda possível, não é mais uma promessa garantida para todos os crentes. Em 1 João capítulo 5, verso 14, somos ensinados a orar conforme a vontade de Deus, reconhecendo que nem sempre Ele escolhe curar fisicamente, mas sempre busca o nosso bem eterno.
A cura espiritual, o maior milagre. Embora Deus possa curar fisicamente, o maior milagre é a cura espiritual, transformação do coração humano. Em 1 Coríntios capítulo 12, verso 9, Paulo compartilha que Deus lhe disse: "A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza." Isso nos ensina que mesmo na dor, Deus pode nos transformar e nos aproximar dele. Ou seja, alguns céticos argumentam que se Deus realmente existe, ele curaria todas as doenças. No entanto, a cura física não é uma prova da existência de Deus. A transformação espiritual é: Deus pode permitir a doença para nos ensinar, fortalecer nossa fé e nos preparar para a eternidade. Em Romanos capítulo 8, versículo 28, lemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus não cura todos os enfermos fisicamente, porém ele oferece a cura espiritual através de Jesus Cristo, que é a principal missão de Jesus Cristo, o comportamento para nos levar à salvação. A verdadeira questão não é porque Deus não cura fisicamente, porém se estamos dispostos a aceitar sua vontade e confiar em seu plano para as nossas vidas. Lembre-se, a cura física é temporária, mas a cura espiritual é eterna. Você quer ser curado? Então vamos. Levante-se, pegue a sua maca e ande. Está na hora de você andar, como ele disse. Não se esqueça da sua maca. Isaías, que é citado novamente em 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, é um versículo-chave sobre a cura, que é comumente entendido e aplicado de forma errônea. Abre aspas, porém, ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías capítulo 53, verso 5. A palavra traduzida como sarados pode significar tanto cura espiritual quanto física. No entanto, os contextos de Isaías 53 e 1 Pedro 2 tornam claro que se está falando de cura espiritual. 1 Pedro capítulo 2, 24 diz: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. O versículo está falando sobre pecado e justiça, não doença e enfermidade. Portanto, ser sarado significa ser perdoado e salvo, e não ser fisicamente curado. A Bíblia não liga especificamente a cura física com a cura espiritual. Muitas vezes as pessoas são curadas fisicamente quando elas põem sua fé em Cristo, mas não é sempre o caso. Às vezes é a vontade de Deus curar, outras vezes não. O apóstolo João nos dá uma perspectiva apropriada, e essa é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que tenha feito. 1 João capítulo 5, versículo 14 e 15. Deus ainda realiza milagres. Deus ainda cura as pessoas. Doenças, enfermidades, dor e a morte ainda são realidade deste mundo. Ao menos que o Senhor retorne por volta dos próximos 50 anos, quase todo mundo que estiver vivo hoje irá morrer. E a vasta maioria dessas pessoas, inclusive os cristãos, irão morrer como resultado de um problema físico, ou seja, doença, enfermidade, acidente. Não é sempre a vontade de Deus nos curar fisicamente. Por fim, a nossa cura completa nos aguarda no céu. No céu não haverá mais dor, doença, enfermidade, sofrimento ou morte. Apocalipse capítulo 21. Nós devemos ser menos preocupados com a nossa condição física neste mundo e um pouco mais preocupados com a nossa condição espiritual, como está em Romanos, capítulo 12, verso 1 ao 2. Assim podemos focar nossos corações no céu e em quando não tivermos mais que lidar com problemas físicos.
Em Apocalipse capítulo 21, versículo 4 diz: "E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram." Por muito tempo, eu sei. E você não quer falsas esperanças de novo, eu entendo. Mas este tanque não tem nada pra você. Não significa nada. E você sabe. Mas você ainda está aqui. Por quê? Eu não sei. Você não precisa deste tanque. Você só precisa de mim. Então, você quer ser curado? Então vamos. A liberdade humana é a presença de Deus. Deus concedeu ao ser humano o livre-arbítrio, permitindo escolhas autênticas. Uma manifestação divina irresistível poderia comprometer essa liberdade. Deus se revela de maneiras sutis, respeitando a liberdade humana e convidando a fé. A presença de Deus se manifesta na solidariedade, na compaixão e na busca pela justiça. O teólogo Gustavo Gutierrez destaca que Deus se revela na experiência dos oprimidos e na luta por libertação, mostrando que sua presença está nas ações de amor e justiça. Ou seja, as perguntas sobre o silêncio de Deus e a ausência de curas imediatas são legítimas e refletem a busca por sentido diante do sofrimento. A fé cristã não oferece respostas simplistas, mas convida a um relacionamento profundo com Deus, que se revela no amor, na compaixão e na esperança, mesmo em meio às adversidades. Deus não está ausente, Ele está presente na dor, na solidariedade e na busca por justiça. O silêncio de Deus é um convite à fé, que confia, espera e ama, mesmo sem entender completamente.